se liga, nesse vídeo você vai descobrir Muito eu. os 3 gatilhos da mania de guardar a tralha no TDAH, que fazem com que você não consiga jogar nada fora, mesmo sabendo que está vivendo numa zona. Mas hoje eu vou Muito te eu, velho. ensinar as técnicas de neurociência que te fazem parar de acumular besteira e finalmente conseguir se organizar de verdade. Mas se você não se ligar nisso, vai continuar guardando coisa que não usa há anos, sentindo aquela vergonha toda vez Caralho que de alguém coisa aqui. visita sua casa e abre uma gaveta ou um armário, ou ouvindo sua esposa e o seu marido se Ah, perguntar com aquele tom de cansaço se você realmente precisa ficar guardando tanto cabo ou revista velha dentro de casa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Salles, psicólogo clínico e PhD em neurociência, manda sendo braba. reconhecido como psicólogo mais bem avaliado do Doctoralia Brasil. E depois de mais de uma década atendendo TDAH adulto, eu posso te dizer uma coisa: o problema não é você guardar demais, é você tentar descartar as coisas do jeito errado. Então fica até o final porque eu vou te ensinar o jeito certo da coisa beça dentro de casa. Que ele olha para o armário dele e ele tem a ver com a dopamina. A neurociência do TDAH mostra que o cérebro dessa galera lida com a dopamina de uma forma diferente. Esse neurotransmissor que o povo vive associando com prazer, na Ah, verdade está mais ligado à antecipação da recompensa. A real é que a dopamina dispara quando o cérebro sente um cheirinho, uma chance de um ganho futuro. ó. Tipo, opa, acho que vem coisa boa por aí. Então é essa expectativa que dispara o sistema dopaminérgico. Não é prazer em si. É aí que tá. Quando você guarda uma parada velha em casa, você está tentando preservar essa oportunidade de uma recompensa futura. Sabe aquele cabo USB velho e capenga que você não usa há anos? Sabe por que você não se livra disso? Hum. Porque ele representa a possibilidade de um dia você ter uma recompensa. De um dia você precisar dele e aquilo ali gerar uma dopamina. Agora, se você taca esse Ó. treco no lixo, você não está se livrando da bagunça. Você, na prática, está sentindo que você está fechando a porta para uma recompensa futura. A chance, mesmo que remota, de um dia você ser recompensado por ter guardado aquela coisa velha ali dentro de casa dentro de tanto tempo. E aí, para quem tem TDAH, que já vive no modo econômico de dopamina, isso bate como se fosse uma perda real. Na neurociência, a gente chama essa parada de aversão à perda dopaminérgica. Seu cérebro com TDAH prefere acumular um monte de tralha do que encarar o risco de jogar fora algo que, quem sabe um dia, possa te gerar dopamina. Então você não está guardando um objeto em si, e sim uma migalhinha, um farelinho da possibilidade de ter uma recompensa futura. Porque para o TDAH, dopamina é um artigo de luxo. Não dá para ficar desperdiçando assim e jogando fora. Então, ó, Certo. se liga nesse exemplo prático. Você está lá na sua casa, abre a gaveta e você encontra aquele carregador de um celular tijolão bem antigo que você nem sabe que você tem mais. Aí você pensa, pô, eu não tenho mais celular, mas, cara, vai que alguém na minha casa tem esse celular velho e acaba precisando desse carregador. E pior Eu que eu acho que é penso assim melhor mesmo. guardar. Mas não é o Aí celular, quando você não. se dá Às vezes você conta, pode usar pra o outra coisa. carregador lá da época dos dinossauros que você tinha ali guardado na sua casa, volta para sua gaveta. O ponto é que na prática você não decidiu de fato se você quer manter aquilo. Você só não conseguiu decidir se valia a pena jogar aquilo fora ou guardar dentro de casa. E esse é o segundo gatilho. Além da aversão à perda, o cérebro com TDAH pode ter uma disfunção específica no córtex pré-frontal dorso lateral, uma parte responsável pelo aquilo que a gente chama de memória de trabalho prospectiva, que é a capacidade de simular cenários futuros e de se imaginar em situações que ainda nem aconteceram. Então, cara, quando você olha para um objeto meio perdido ali na sua casa, você Aham. pensa, Penso. paz, será que eu vou precisar usar isso aí em algum momento? Nesse momento, um dos seus Penso. córtex pré-frontal precisa construir um modelo mental do futuro para tentar responder essa pergunta. Você vai Certo. ter que simular na tua cabeça em que tipo de situação específica você vai precisar usar isso. E quando que isso seria? E de que maneira que isso aconteceria? Só que aí que tá. No TDAH, essa simulação mental ela é meio bagunçada. Seu cérebro ele acaba não conseguindo gerar uma imagem muito clara desse futuro hipotético. Cara, o pior é que assim, eu guardo muita coisa aqui. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu guardo muita coisa aqui, ó. Ali, por exemplo, ó, tá um monte de coisa. Não sei se tá dando pra ver. Aqui, ó. Ô, droga. Ali, ó. Ali, você tá vendo? Tem um monte de coisa ali, ó. Tá ligado? E eu guardo. Tipo, tem um pedaço de isopor ali. Entendeu? E, mano, pra que eu usaria um pedaço de isopor, né? A gente fica se perguntando, ah, mas pra que você. Eu, TDAH, fico me perguntando, por que eu usaria um pedaço de isopor? Mas ele tava ali. O pedaço de isopor. Tava ali há muito tempo.
E aí esses dias eu tive que trocar o gabinete do meu computador, ele ficava aqui em cima, ficava bem aqui, nessa região. E aí eu coloquei essas 3 telas aqui e tive que trocar. Quando eu fui trocar, eu fui colocar ele no chão, ele tá aqui embaixo agora. Só que ele ia ficar no chão mesmo, bem no chão. E eu falei assim, pô, vai estragar, vai quebrar, acontecer alguma coisa. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei o isopor debaixo dele. Só que se eu colocasse o isopor debaixo deles, bem debaixo mesmo, o meu gabinete, ele tem 3 ventoinhas que puxam o ar de baixo para jogar para cima. Aí o que eu fiz? Fiz um buraco debaixo dele para ele puxar o ar de baixo e jogar para os lados. E tá aqui, cara. E aí eu falo, pô, não, mas você não precisava. Ali, por exemplo, também tem umas caixas a caixa da minha placa de vídeo, a caixa do meu fone de ouvido, a caixa da placa de vídeo, ou da placa de vídeo, não, da placa mãe. Tem uma lousa que eu anoto, que eu uso para anotar as coisas que eu não posso esquecer. É, que eu não posso esquecer. Tem um chapéu, tem coisas, tem tinta guache que antigamente eu pintava, né? Mas eu também fazia aqueles bonequinhos na impressora 3D e pintava com eles. Tá tudo ali, cara. Tudo ali. E eu acho assim que eu vou usar. Bem provável. Se eu não usar a tinta guache, eu vou ter um filho agora. Meu filho vai usar. Não vai ser eu, mas vai ser meu filho. Minha filha. Tem uma arminha de espoleta que fica pec. Mano, tem muita coisa. Tem coisa ali que falo, pô, não vou usar. Mas outra coisa, tinha madeira ali, tinha uns pedaços de madeira. Quando eu fui prender o- as telas aqui debaixo da TV, debaixo da minha mesa ela tem um vãozinho. E é os negocinhos de prender que ele empurra e faz assim, ó. O negócio prende aqui em cima da mesa, né? E embaixo você vai rodando para ele pressionar e ficar firme. A minha mesa ela tem um calce aqui assim, ó. Então o negócio ficava assim, ó. Prendi e ficava assim, ficava meio torto assim, desguei, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Ficava tortinho assim, ó. Aí eu peguei as madeiras, coloquei uma madeira aqui, duas madeirinhas assim, ficou na altura, pegou e fechou. Cara, a gente usa. E a lógica vira o seguinte: bom, pode ser que eu use. Não sei quando, não sei como, não sei nem para que bulhufas. Mas pode ser que eu precise. Então, na prática, eu acho que é melhor eu guardar isso aqui. E acabou, dane-se. Esse pode ser gera aquilo que a gente chama de paralisia do TDAH, porque é uma parada que nunca se resolve. Não consegue provar que vai usar, mas também não consegue dizer para você mesmo que você não vai usar. Enquanto essa incerteza existir, Mas eu vou o usar. objeto ele fica ali, parado, porque Ó, outra coisa, aqui na minha gaveta eu tenho um monte de carregador. Carregador, fio, bolinha, pilha. Um negócio que eu nem sei o que que é. Que eu acho que é um carregador portátil, mas eu nunca usei. Tem a sacola com umas coisas que. Ah, rodinha. Tem. Ah, tem um monte de coisa aqui. E assim, eu comprei uma mesa, uma cadeira, poltrona gamer, né? E quando veio faltando uma rodinha. O que que eu fiz? Não encontrei a lista chamada lembretes. Você quer criar uma? Aí, ela joga água dentro mesmo desligada. Quando apita assim, luz. Ah, tá. Peraí. Responder. Sim. Não. Aí, outra. Eu tinha um carregador aqui. Eu comprei aqueles LED para colocar debaixo da bancada ali da cozinha. E aí eu fui colocar os LED, coloquei os LED, né, e encaixei a fonte. Encaixei a fonte, liguei e deixei lá. Passou um tempo, ela começou a piscar o LED, porque eu deixava full ligado, né, 24 horas.
Certo que tinha que desligar, mas esquecia. Aí eu tirei a fonte e vim aqui, tinha outra fonte aqui, já antiga, só que era de carregador de brinquedo, de algum brinquedo que eu tinha, e era o carregador. E mano, eu não tenho brinquedo faz o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. Não, 20 não, uns 15. Uns 15 anos eu não brinco mais com brinquedo. E tinha o carregador aqui. Eu peguei o carregador, coloquei lá no negócio de LED e deu certo. E tá lá funcionando o LED. Cara, não tem dessa. Uma hora você vai usar. Uma hora você vai usar. Descartar na incerteza ativa esse fenômeno de aversão à perda. Tá ligado naquela caixa de parafuso, prego e pecinha diferente que você tem aí no canto da sua casa? Você sabe qual que é, né? Então, você nem tem muita noção direito do que tá ali dentro. Muito menos você tem ideia da onde que veio metade daquelas coisas que estão ali. Só que toda vez que você pensa em jogar alguma coisa dali fora, o que acontece? Seu cérebro dispara. Pera. Pô, vai que um dia a gente precisa usar esse parafuso aqui especificamente desse tamanho. A gente vai ter que comprar uma caixa inteira de parafuso só por causa de umzinho desse? Ah, não. Para com isso. Maior desperdício. Vê só. Não é melhor a gente guardar isso aí e deixar quieto? E não pensar mais nisso? E aí o que acontece? Aquela caixa fica ali dentro da gaveta, guardado lá, há anos. E você quase nunca toca, juntando poeira. Cara, é nesse momento que entra o terceiro gatilho, que é o que transforma tudo nessa trava completa. Essa pergunta de e se eu precisar usar depois, que parece meio boba para a maioria das pessoas, para quem tem TDAH pode ativar uma estrutura cerebral chamada amígdala, que é esse centro de processamento de ameaça do nosso cérebro. Como se fosse um alarme de incêndio que fica de olho em tudo, que pode dar errado em algum momento. Só que o ponto é, cara, no TDAH a conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala é menos eficiente. E o que isso significa na prática? Significa que a regulação emocional, que é aquele controle racional que você deveria dizer, cara, relaxa, é só um carregador velho. Essa parte, muitas das vezes, funciona de uma forma pior com uma pessoa com TDAH. Ou seja, jogar uma coisa fora vira, na prática, um perigo. O seu cérebro escolhe o caminho mais seguro, que é o quê? Não ter que lidar com aquilo. Fica guardando e empilhando aquela coisa velha, adiando para deixando tudo para depois. É por isso que você se arrepende, anos depois, de ter jogado alguma coisa fora. Porque o custo emocional imaginado de precisar e não poder ter aquilo é absurdamente maior do que o custo real de guardar um monte de tranqueira que está pegando poeira dentro da sua casa. O cérebro acaba preferindo viver cercado de coisa inútil do que ter que encarar o risco de se arrepender depois. Mas olha só o seguinte, isso não é necessariamente uma acumulação patológica. Se você procurou sobre acumulador compulsivo e tratamento sobre isso, fica calmo. No caso do TDAH, isso é uma estratégia emocional de proteção, que dentro do teu cérebro TDAH acaba fazendo sentido. O seu sistema está tentando poupar de um arrependimento. Só que na prática a gente sabe que isso acaba trazendo um problema. Né? Sua esposa, seu marido, pessoas da sua família podem começar a reclamar, inclusive você pode começar a ter uma gastura de ver sua casa uma bagunça. Mas vamos resumir isso aí. Os 3 gatilhos que a gente falou, eles trabalham junto. Mas acho que mais gaveta resolve isso. Faz você querer preservar qualquer migalha de dopamina futura. A memória de trabalho prospectiva, que está zoada, não te deixa enxergar com clareza se você vai precisar daquilo no futuro ou se não vai. E a sua amígdala, que deveria ser controlada pelo seu córtex pré-frontal, ela dispara o alarme de ameaça toda vez que você pensa em descartar alguma coisa. Esses 3 gatilhos juntos criam uma trava que parece que é preguiça, que é desleixo seu. Mas na real, é o seu cérebro que está funcionando no modo de proteção. E agora que eu vou te mostrar como você vai sair da paralisia do TDAH na prática. Só que antes disso, pera aí um pouquinho. Eu tô aqui explicando esses 3 gatilhos, só que eu nem sei se você realmente tem TDAH. E você sabe? Porque muita gente assiste um vídeo assim e se identifica com tudo, mas nunca foi atrás de investigar de verdade. Então, cara, para poder facilitar esse primeiro passo, eu criei o MAPA, que é uma triagem completa de TDAH adulto que você faz online, dentro da sua casa. Você responde um questionário detalhado e recebe um relatório mostrando seus padrões de sintomas que são compatíveis com TDAH. Além disso, você faz uma triagem de comorbidades como ansiedade, depressão, qualidade de sono e até mesmo uma triagem de autismo, porque 30 a 50% das pessoas com TDAH também têm traços de TEA e muitas vezes nem sabem. É uma triagem inicial. E é o primeiro passo concreto para você poder sair da dúvida e ter dados na mão antes de procurar um profissional. Então, se você se interessou, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Demorou? Então vamos seguir. Então, cara, segura essa, porque essa talvez seja a parte mais importante das coisas e por que seu cérebro trava na hora de descartar alguma coisa. Beleza,
Mas aí vem um outro problema que complica tudo. É quando alguém resolve te ajudar. A sua esposa arruma a sua gaveta de surpresa. Ou então sua mãe dá uma geral no seu escritório. Ou um colega te dá Nossa. uma moral e Na ajeita moral, com alguma minha coisa ali mãe, na ela sua fazia isso mesa sem te direto. avisar. Aquilo que era para ser um favor, uma gentileza, cara, vira um colapso nervoso em você. E o pior, quem tentou te ajudar fica chateado, magoado, acha que você está sendo ingrato. E aí que rola todo aquele ciclo de acusação que não chega a lugar nenhum. Ah, mas você é um desleixado, preguiçoso, bagunceiro. Ou então você fala, não, você que tem mania de ficar controlando tudo. E o que que acontece? Ninguém se entende nessa bagunça. Cara, o negócio é que quem tem TDAH, muitas das vezes, não enxerga aquilo ali como uma bagunça, e sim como um sistema. Mas como assim um sistema? Tá tudo espalhado, tá tudo uma zona. Calma que eu vou te explicar. Cara, o cérebro TDAH, por ter essa dificuldade com memória de trabalho verbal, aquela memória que guarda listas de sequências e instruções faladas, acaba compensando isso de outro jeito. Ele usa memória visual e espacial para lembrar das coisas. Ou seja, a pessoa lembra onde as coisas estão e não necessariamente o que elas são exatamente. O que eu estou querendo dizer na prática? A pessoa com TDAH ela precisa ver as coisas para lembrar delas. Se essas coisas não estão no campo de visão, elas desaparecem na mente da pessoa com TDAH. Então, sabe aquela caixa com 47 cabos eletrônicos que parece um ninho de cobra? A pessoa com TDAH sabe qual é qual. E não porque decorou uma lista, mas porque lembra da posição, da cor, do formato de cada um desses cabos que estão enrolados ali dentro. É uma espécie de mapa mental. Ou então aquela pilha de papéis em cima da mesa que parece que passou um furacão ali. Muitas das vezes ele sabe onde está cada uma dessas coisas, porque o cérebro dela mapeou e É decorou sobre aquilo isso. visualmente. Ele pode dizer, cara, o boleto tá embaixo daquela revista azul, enquanto que o contrato tá do lado direito, perto do copo. Enquanto que o documento que eu preciso assinar tá naquela pilha menor, na terceira folha em cima que tá para baixo. Para quem tá de fora, parece uma coisa maluca, uma doideira, uma coisa caótica. Só que, cara, por dentro, o cérebro com TDAH construiu um mapa visual com as coordenadas precisas no meio daquela bagunça. Isso é um sistema meio estranho de memória externa, criado para compensar uma memória interna que muitas das vezes falha. Para quem tem TDAH, aquilo ali não era uma bagunça, era o sistema mental dela. É tipo você chegar do nada no computador de alguém e resolver formatar a parada toda, jogando tudo fora, porque achou que o computador do cara estava pesado demais, cheio de arquivo. É claro que ele vai ficar doido, ele vai se incomodar. Na prática é a mesma coisa que acontece quando você resolve se meter na bagunça de alguém com TDAH sem autorização dele. Então, cara, se você se identificou com essa história, deixa um like nesse vídeo, assim você mostra para a plataforma que você quer continuar recebendo conteúdo desse tipo, beleza? Vamos lá. Então, se você é casado com uma pessoa que tem TDAH e você não tem e vice-versa, Eu sou o sistema de vocês podem TDAH. ser diferentes, mas coexistir, desde que vocês tenham uma negociação explícita sobre o que fazer com os espaços dentro de casa. Então, assim, vocês têm que combinar quais são os espaços que são individuais e nenhum dos dois mexe na coisa do outro. Ou então, quais são as partes da casa que são áreas compartilhadas e que aí sim precisam de regras de convivência. Nessa questão da bagunça, o que incomoda mais? Muita coisa. É a Todo quantidade lugar da de minha casa coisas, tem alguma coisa onde acumulando. elas estão? É a bagunça em si ou é aquela coisa que fica na sala e todo mundo vê? Cara, olha, isso é foda, velho. Pior que eu agora pensando, eu sou bem acumulador mesmo. Ó, aqui no meu quarto tem essas coisas aqui que eu acumulo. Na cozinha tem um lugar, a bancada onde eu falei que coloquei o LED, na lateral tem um acúmulo ali de remédio, coisa de remédio, as chaves da casa. Na sala, o meu sobrinho, ele comprou um monte de doce uma vez no meu Mercado Livre e eu não vi, depois chegou esse monte de doce. Aí o pai dele, meu cunhado, não deixa ele comer muito doce. Então eu ia entregar tudo, meu cunhado falou assim, não, vem aqui e traz uma vez por mês uma sacolinha com um de cada, que foi muito doce. No meu quarto eu tenho um acúmulo de garrafinha de água. Porque toda vez que eu vou dormir eu levo uma garrafinha de água. Que aí eu vou tomando durante a noite. Depois não tiro de lá. Mas isso não é acumulador, né? Isso aí é porque depois eu vou pegar e colocar água e colocar na geladeira. Mas lá tem algumas coisas também. Tipo, tem anel velho, moeda. Um sensorzinho que eu comprei pra colocar debaixo da cama. Quando você pisar, ligar o LED debaixo da cama. Que acabei não usando porque não achei a pilha.
Só. Agora, no meu closet, eu tenho. Lá não tem nada. Ah, tem papel. Tipo, boleto, essas coisas que eu vou colocando, eu coloco no guarda-roupa. E na despensa, aí o céu é o limite. Tenho peça de coisa que eu fazia na impressora 3D e não usava. Tenho mouse quebrado, teclado. Tenho caixa velha. Nossa, tem um monte de coisa ali. Eu sou muito TDAH. Esse papo que vocês precisam ter dentro de casa. Vocês têm que parar com essas acusações que não chegam a lugar nenhum. Vocês têm que mudar o tom e começar a pensar juntos e não mais um contra o outro. Beleza, Bruno, entendi tudo. Mas e aí? Como é que eu faço para me organizar de verdade se meu cérebro funciona desse jeito? É aí que muita gente vacila, porque tenta forçar um cérebro neurodivergente a funcionar com as mesmas regras de um cérebro neurotípico. E cara, isso aí vai dar chabu. Não vai dar certo. Então a boa é você começar a usar estratégias para adulto com TDAH que a gente chama de andaime cognitivo, que são suportes externos que ajudam a mente a funcionar melhor, compensando alguma das falhas e dificuldades internas. Você pode enxergar isso como uma forma de tratar o TDAH em adulto sem medicação e que funciona de verdade. Eu vou te mostrar agora 4 coisas que eu costumo passar para os meus pacientes que ajudam a lidar com essas dificuldades. E na moral, a primeira estratégia ela é bem simples. A gente pode chamar ela de cérebro emprestado. A ideia é você parar de ficar tentando decidir tudo sozinho. A gente sabe que muitas das vezes esse é o momento que... Beleza, eu não quero saber resolver isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Muito boas dicas. Poxa, eu não quero resolver meu problema de TDAH de acumulador. Ele sempre me dá alguma coisa. E eu também não tenho problema de jogar fora as coisas. Então, por exemplo, esses dias eu dei um limpa. Esse dia eu dei um limpa aqui não. Esse dia eu dei um limpa lá no fundo. Tirei um monte de coisa e joguei fora. Eu tenho problema de jogar fora as coisas. Eu sei que eu acumulo, mas eu não tenho problema de jogar fora. Eu não tenho problema. É isso.